Pessoal, boa tarde, vocês estão bem? Tudo certo? Vou fazer uma série aqui de 3 vídeos corrigindo o vestibular UMC 2023 de Medicina, tudo bem? Eu espero que vocês curtam aí isso que eu vou fazer. Vou corrigir as 3 questões dissertativas dessa prova, tá? Pra gente tentar tirar as dúvidas aí. Pra quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Carvalho, aqui de Mogi das Cruzes, e vamos tocar o barco. Essa é a questão 7, a primeira questão dissertativa de física, tudo bem? Um barco move-se com velocidade constante de 6 metros por segundo num lago de água parada, quando entra perpendicularmente, pontuada a figura, em um rio caudaloso, onde a correnteza na superfície apresenta aceleração constante, de 0,8 metros por segundo ao quadrado, em toda a área de sua extensão. Para atravessar o rio, o piloto sempre mantém constante a componente da velocidade na direção perpendicular à correnteza, mas é arrastado rio abaixo. Com base nas informações apresentadas, desenhe e explique como será a trajetória do barco na travessia do rio. Então, esse exercício aqui é o exercício de composição de movimentos, tudo bem? Se você pegar o item A, você vai perceber que isso é muito parecido com o lançamento vertical. O lançamento horizontal, perdão. Essa componente aqui do barco, ó, vamos chamar essa componente de VB na direção X, pode ser? Essa componente ela se mantém a mesma. Então, em qualquer instante aqui, ó, você vai ter sempre o mesmo tamanho para essa componente. Enquanto que a componente, vamos chamar de vertical, que é a do rio, olhando como referência o desenho aqui, essa componente vertical, que é a velocidade do rio, ela está fazendo assim, ó. Ela está mudando o tamanho, ó. Entendem isso? Perdão com desenho à mão livre, mas vocês sabem que é um pouquinho mais complicado de desenhar essas coisas à mão livre, certo? É isso que está acontecendo com a velocidade do rio, porque ele tem uma aceleração. Então, se a gente unir os pontos aqui, ó, que é o ponto A, certo? Onde ele entra. O que vai acontecer, ó? Eu tenho aqui, após, sei lá, alguns segundos, instante T1, instante T2, ó, instante T3, certo? E instante, vamos lá, T4. O que a gente percebe aqui? Você percebe que isso não é uma reta, ó. Não dá, vou fazer para vocês. Isso aqui não é uma reta, isso aqui é uma curva. É que o meu desenho não ficou muito feliz, mas aqui tá nítido, ó, que isso não é uma reta. Então isso aqui é uma curva. Ele vai fazer, esse barco ele vai fazer uma espécie de uma parábola, né? Então ele vai fazer algo mais ou menos assim, ó, só pra gente entender, melhorar esse desenho, ele vai fazer assim, ó. Ó. Entenderam? É porque a minha escala no desenho não tá boa. Mas ele vai acabar fazendo isso, porque ele tem uma aceleração, ó. Então, a trajetória aqui desse barco, ela vai ser assim, ó. Ele vai entrar aqui, ele vai chegar, fazer de vermelho aqui, ele vai chegar num lugar B aqui, mas ele vai ser arrastado, então ele vai fazer isso, ó. Ele não vai vir em linha reta, né? Então, só melhorando o meu desenho, acho que é porque eu dei um espaço aqui que não é coerente com a escala do desenho. Mas vai acontecer isso aqui, ó. Tudo bem? Ele vai fazer uma curva, que é um ramo de parábola, na verdade. Fechado? Acho que deu para ficar claro, né? Então, essa seria o item A. Ah, por que ele faz isso? Ele faz isso porque um movimento é horizontal, as distâncias permanecem sempre as mesmas, enquanto que o outro movimento é uniformemente variado. Então, ele é acelerado na direção do rio, enquanto mantém a velocidade constante na horizontal. Fechado? O que vai acontecer agora? Agora vem o item B. O item B ele fala assim, ó, qual o módulo da velocidade do barco após 10 segundos de movimento? Quando você pega esse barco, vou até aproveitar esse desenho mesmo não estando o melhor do mundo, vou aproveitar aqui, ó, essa velocidade que eu chamei de VBX, ela é sempre a mesma, né? Só que essa velocidade, ela tem um valor a cada instante. Essa velocidade, vamos chamar essa velocidade de VC. Então, quando a gente pega esse cara aqui, ó, essa VBX tem sempre o mesmo valor, só que essa aqui, ó, tá aumentando conforme o tempo passa, que é essa VC. O que esse barco faz? Esse barco ele tem uma velocidade resultante. Então, olha só, se a gente fizer aqui, você vai ver que o barco ele tem uma velocidade resultante. Em cada ponto, em cada instante diferente, ó,
ele vai ter uma velocidade aqui, vamos chamar de VR, uma velocidade resultante. E é exatamente esse VR que ele quer que você calcule. Então vamos organizar as coisas. Quem é VBX? Item B. A componente VBX é a componente na direção X, né, do barco. Então ela é 6 metros por segundo. Quem que é a componente VC? VC é da correnteza. Conforme o tempo passa, essa velocidade aumenta. Então você vai ter V0, né, na direção da correnteza, mais A vezes T. Então olha só, essa velocidade VC ela é função do tempo. Quando o barco entra no ponto A, não existe essa velocidade é zero, ele só tem a velocidade horizontal. Então essa velocidade aqui, ó, no instante t igual a zero, ela é zero. Aí mais 0,8 que é a aceleração, vezes o tempo de 10. Portanto, o VC vai ser 8 metros por segundo. Pronto, você tem as duas componentes. Dá para calcular VR? Dá para calcular VR. Pegando aquele desenho ali, ó. Portanto, VR é a raiz de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Portanto, VR é a raiz de 100, né? Portanto, VR é igual a 10 metros por segundo. Essa era a resposta do item. Vamos gravar a resposta aqui. Grifar. Essa é a resposta do item B. 10 metros por segundo. Tudo bem? Tranquilo? O que ele pede no item C? Qual a distância? Vamos separar aqui, a gente não fazer confusão. Qual a distância arrastada rio abaixo no sentido da correnteza, decorridos os 10 segundos? Olha só. No item C, o seu barquinho saiu daqui, foi arrastado, fez uma curva assim, ó, B, certo? A distância rio abaixo, ele quer saber essa distância aqui, ó, D, certo? Então é essa distância que ele quer saber. Para você calcular essa distância, você tem que entender que nessa direção o movimento foi uniformemente variado. Então era só usar a equação do sorvetão. Então, distância é igual D0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Só isso. Quanto que é D0? D0 é zero. Por que D0 é zero? Porque eu coloco meu referencial aqui, onde ele entrou. Posso falar que aqui é zero. Tudo bem? Quanto que é essa velocidade V0? Essa velocidade é zero. Olha ela aqui, ó. Porque no momento desse que ele entrou ali, não existia essa velocidade. Então aqui vai zerar também, porque 0 vezes alguma coisa é zero. Portanto, sobrou D é igual a aceleração de 0,8 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Simplificando tudo isso, vai dar 0,4 vezes 100. Só para todo mundo entender aqui, certo? Portanto, D é igual a 40 metros. Essa é a distância que ele foi arrastado rio abaixo. Ele saiu no ponto A e chegou no ponto B 40 metros abaixo. Tudo bem? E por último, considerando que em 10 segundos o barco chega na margem oposta, qual a largura do rio? Margem oposta é o ponto B. Então nesse aqui no caso, vamos só melhorar aqui o referencial, ele quer saber essa distância aqui, ó. Margem oposta é o ponto B, portanto é a largura L do rio. Tranquilo? Quanto que é essa largura L? Essa largura L eu posso calcular no sentido onde o movimento é uniforme. É mais fácil ainda. Como o movimento é uniforme, o que você pode escrever? Que distância é igual a velocidade vezes o tempo. A velocidade nessa direção não permanece sempre a mesma? Não é VBX? Então acabou. Portanto, a largura do rio é VBX, que é 6, vezes os 10 segundos. Portanto, a largura do rio é 60 metros. E está finalizado o exercício inteiro. As respostas que o avaliador queria eram essas 3 aqui, mais esse desenho. E que você explicasse que isso aqui é parabólico, porque um movimento é acelerado e o outro movimento é uniforme. Tudo bem? Então são essas são as respostas esperadas, né, pelo avaliador. Quem quiser esse exercício, só me chamar aí, chama no Instagram, eu tento disponibilizar para vocês de alguma outra forma. Farei o próximo em breve, rapidinho aqui, só vendo o tempo eu já faço a próxima correção e já divulgo para vocês também. Quem quiser entrar em contato comigo,
Para as aulas aí particulares, fica à vontade, a agenda enche rápido e estará disponível em breve, já ainda esse ano, a agenda 2023, tá bom? Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço.